dele. Eu acho que o nosso país não cultua a memória, né? Se um prédio está velho, derruba e faz outro, não faz reforma, né? Assim, os acervos, se você muda de prédio, joga tudo fora, né? Nossa vida, ele é um gênio, né? Noel Rosa, que eu não conheci, infelizmente, Braguinha e outros mais, são coisas que nós não temos mais compositores assim, né? Eu acho que tem grandes canções do Braguinha, olha, As Pastorinhas, o Carinhoso, o Copacabana, o Esquita Bacana, o Yes Nós Temos Banana. Só essas 5, quer dizer, são músicas que estão sendo constantemente revistas, reeditadas, regravadas. E mesmo que as pessoas não saibam que a música é do Braguinha, essas músicas estão aí. Quer dizer, são clássicos atemporais da música brasileira. Hoje os compositores fazem umas músicas que não são músicas, né? São gritos, sei lá o quê. E a letra, não são letras aquilo, não são. Está se perdendo uma imensidão de coisas preciosas da música popular brasileira em troca de coisas rastaquera. Para usar uma expressão bem popular, né? De acordo com o que é ouvido. E é claro que a maioria não sabe que é dele, mas essas músicas sobreviveram. E isso, para a música popular, que é perecível por natureza, ela é uma música do seu tempo, isso é uma coisa rara, né? Isso é uma coisa... É uma dádiva que ele teve, né? Quer dizer, de ser um cara moderno para o tempo dele. E por isso, grandes canções dele estão aí até hoje. Agora que eu posso, assim, avaliar o que o meu pai representou por uma época, porque até há pouco tempo eu não alcançava isso, às vezes eu me pergunto, se o papai vivesse hoje, o que ele não seria? Porque aquilo antigamente era tudo muito amador. Enfim, Braguinha não é apenas o cantor do Rio, não. O Braguinha é o grande compositor do Brasil. Quem fez a letra para Carinhoso, que é um hino nacional do coração dos brasileiros, meu Deus, basta isso. Só que ele não fez isso, não. Ele fez dezenas de músicas, além das de carnaval, que são alojadas até hoje no melhor da alma do Brasil. Andaluzia, esta tristeza lhe faz muito mal. Estávamos eu, o Braguinha e o Ziraldo. E o Ziraldo ainda não conhecia bem o Braguinha. Aí eu falei, mostra umas coisas tuas aí pra ele. E ele começou a cantar. Aí chegou ao ponto que o Ziraldo disse assim, você que é o tal do cancioneiro nacional, não é isso? Alegra o seu olhar profundo, que a vida dura só um dia, Luzia. Porque, na verdade, o Braguinha é o cancioneiro nacional. Ele é enfim, autor de tudo. O Braguinha, se é a primeira coisa que você lembra dele, é o compositor carnavalesco, né? Que realmente é muito expressivo, é muito pródigo. A obra dele carnavalesca é numerosa. Mas é um compositor de várias coisas, de samba canção, de valsa, de música junina, música para criança, né? É muito difícil enquadrar o Braguinha num segmento, pelo menos, da música brasileira. Andaluzia, pega o bandeira e vem pro carnaval. Quando o papai estudava no Colégio Batista, que era ali na Tijuca, ele conheceu um colega que tocava muito bem violão, era o Henrique Brito. Então o Henrique Brito ensinou os primeiros acordes de violão para o meu pai. Ele aprendeu os primeiros acordes com o Henrique Brito. Aí eles resolveram fazer um conjunto de coleguinhas. E esse conjunto se chamou Flor do Tempo. Passaram uns anos, mais ou menos, em 1928,
este conjunto se profissionalizou e se tornou um bando de tangarás. Um grupo de jovens de Vila Isabel, né? Braguinha, Noel Rosa, Almirante, Álvaro Miranda, que depois veio a ser engenheiro, e Henrique Brito, que era um grande violonista, formaram um conjunto, o Bando de Tangarás, e foram gravar. Nenhum deles queria ser cantor. O Braguinha não queria nem ser compositor. Tanto é que mudou o nome porque ele era Carlos Alberto Ferreira Braga. E o meu avô não gostaria que o papai tocasse violão. Naquele tempo não era muito bonito tocar violão. E o papai, para se esconder do meu avô, resolveu adotar um pseudônimo, chamou João de Barro. Por que João de Barro? João de Barro é o pássaro que constrói a casinha. E ele, nesta ocasião, ele já estava na Escola de Belas Artes, porque o papai cursou até o 3º ano de arquitetura. E nesse meio termo, ele ia ser um arquiteto, né? E João de Barro, que é o pássaro arquiteto. E daí ele começou a assinar as músicas com o nome de João de Barro, para se esconder da família. Aliás, o Braguinha é o rei de inventar nome, né? Tem uma música dele, que há com a sua baratinha que não quer funcionar? Bota esse motor em movimento, filhinha, e vamos passear. Baratinha, e evidentemente tem um sentido duplo. Portanto, é uma música maliciosa, pelo menos. E ele aí não assinou nem João de Barro, assinou Funaro Rufus, que é o nome científico do pássaro João de Barro, né? É uma figura muito... O Braguinha é uma figura muito interessante, muito... Hoje o Braguinha está sendo mais reconhecido como Braguinha. As pessoas... Naturalmente, isso não era a verdade quando ele começou a carreira como compositor, adotando o pseudônimo, que ele, necessariamente, com esse pseudônimo, assinou quase toda a sua obra, basicamente toda a sua obra, né? João de Barro. Todos nós encontramos pedras em nosso caminho. E a minha teoria é essa: se encontrares alguma pedra em teu caminho, se for pequenina, chuta. Se for grande, senta nela e descansa. Eu acho que o Braguinha, ele tem várias coisas interessantes. Primeiro que, por ele não ser de uma origem tão pobre como a maioria dos compositores da época dele, ele veio assim de uma burguesia, de uma classe média, ele não tinha ele não vivia aquela pobreza, aquela vida tão dura dos outros compositores da época. E isso se refletiu na obra dele. A obra do Braguinha é uma obra leve, que é diferente da maioria dos outros compositores contemporâneos do Braguinha. Então você vai ver que as marchinhas, os sambas canções, as toadas, são músicas de uma leveza que você não vai encontrar na maioria das canções dos anos 30 e dos anos 40. Você não vai encontrar. Então isso é uma grande contribuição que ele deu à música brasileira. Fora isso, ele foi um fixador do gênero marchinha de carnaval, porque ela já existia desde antes, mas ele, juntamente com o Lamartine, principalmente, e depois com adesões do Haroldo Lobo e outros mais tarde, ele conseguiu fixar esse gênero, porque ele fez várias músicas de sucesso que acabaram também influenciando outros compositores e outros que vieram depois dele. Então ele tem muitos sucessos, né? O Pirulito, o Tem Gato na Tuba, o Linda Lourinha, e hoje nós temos Banana, mais tarde o Vai com Jeito e o Chiquita Bacana, tantas músicas maravilhosas que ficaram, né? São músicas que muitas delas são cantadas até hoje, quer dizer, esse mistério também da canção carnavalesca que mais que qualquer outra ela fica, né? Muitas delas ficam, quer dizer, muitas foram, mas é incrível como músicas como essas ainda existam, né? Músicas que têm 70 anos às vezes, né? Ainda qualquer criança saiba cantar algumas delas. Agora eu quero pedir a vocês a gentileza. Vamos fazer o seguinte, é um pedido também de Emilinha e do nosso João de Barro, autor do Bananeira Não Dá Laranja. Nós vamos fazer uma gravação, vocês futuramente ouvirão. Nós vamos fazer toda a força para ajudar a Emilinha, a futura rainha do rádio, tá bem? Bananeira Não Dá Laranja!
Mas o Braguinha é o grande definidor do carnaval na opulência dos anos 30, a época do rádio, a era de ouro da música popular. Portanto, o Braguinha fez músicas de carnaval deliciosas. As marchinhas do Braguinha, como todas as melhores qualificadas marchinhas de carnaval, comentam o cotidiano. E comentam com muito humor, com muita percepção de verdade, a verdade das ruas, a alma encantadora das ruas, como acentuou o cronista popular do Rio de Janeiro, o João do Rio, não é? O Braguinha foi um exemplar configurador, um exemplar captador dessa alma popular, da alma das ruas, e transformou essa alma das ruas em marchinhas que até hoje estão alojadas no coração de qualquer brasileiro, né? Eu acho que a música carnavalesca tem o que eu chamo de a Santíssima Trindade do Carnaval, né? Que é integrada por Braguinha, Lamartine Babo e Haroldo Lobo. O Braguinha, ele teve muitos intérpretes, vários intérpretes, afinal de contas, foram muitas músicas. Mas quem marcou mais como intérprete dele, eu acho que foi Emilinha Borba. Emilinha Borba, a música de carnaval, que eu me lembro assim, foi Emilinha Borba. E então, uma tarde, era um sábado, ele disse assim: Cecilinha, hoje eu vou te levar ao programa do César de Alencar, para ver a Emilinha cantar. Chama uma amiguinha para ir com você. Aí eu chamei a minha amiguinha, disse: Zildinha, vamos, papai vai me levar ao programa do César de Alencar. E essa fui eu. Para mim, aquilo foi assim a coisa mais emocionante, porque todo o povo apinhado de gente lá, o auditório, cheio de gente, e todo mundo cantando. Quando a Emilinha encerrava o programa, né? Quando ela entrou no palco e cantou Vai com Jeito, aquilo foi uma coisa. Depois nós descemos os elevadores, todo o pessoal, todas as pessoas que estavam lá no auditório, nós descemos todos juntos, assim, e a Praça Mauá estava assim, cheia de gente, já esperando a Emilinha. Ela subiu num carro e foi cantando, o povo todo atrás, que naquele ano foi o maior sucesso de carnaval, foi Vai com Jeito. A Emilinha ficou muito marcada, porque gravou Vai com Jeito, o Esquita Bacana, o Pirulito ainda no coro, junto com o Newton Paz. A obra do Braguinha, a obra de marchas de carnaval, é uma obra extraordinária, ainda que ele tenha, como o Lamartine, música daquilo que se chamava antigamente de meio de ano, de alto nível. Exemplo, Copacabana. Copacabana é um exemplo clássico de como o Braguinha era um grande compositor para samba-canção. É mais abolerado do que americanizado. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Bom, e tem uma coisa também, muita gente regravou o Braguinha muito bem, né? A própria Gal Costa gravou o Balancê, que não foi sucesso na época com a Carmen Miranda e estourou com ela. Um letrista notável, a letra de Chiquita Bacana é uma coisa preciosa. Ele vai em cima, na mosca. Ele pega no ar o assunto, transforma aquilo numa marchinha, com uma gravação felicíssima da Emilinha Borba, com arranjo do Severino Araújo. Ficou perfeito. Aquela gravação de Chiquita Bacana, você pode tocar hoje em dia no rádio, ela dá um impacto ainda até hoje. Faz o sujeito ficar... Não ficou velha. A gravação não ficou velha. É uma lástima que não se toque, né? Inverno pra ela é pleno verão. Existencialista com toda razão. Só faz o que manda o seu coração. Oi, Chiquita Bacana, lata Martinita. Touradas em Madrid. Touradas em Madrid é um clássico, o Maracanã inteiro, essa história é conhecida de todos nós, não é? O Maracanã inteiro, quando jogava o Brasil com a Espanha e ganhou em 1950 na Copa feita no Rio de Janeiro, o Maracanã inteiro cantou. Apenas um único não cantou,
num estádio de 80 mil pessoas. Era o Braguinha e não cantou porque chorava de emoção, Touradas em Madrid. Os tropicalistas também beberam muito naquela fonte ali tropical do Braguinha, do E Nós Chamamos Bananas, 2, 3 Caravelas, umas coisas assim, e regravaram algumas músicas dele na época da Tropicália. A Carmen Miranda, lógico, gravou, o Braguinha. Todos os grandes intérpretes da sua época têm uma outra coisa dele no repertório. O Jorge Goulart gravou Laura, que era uma música linda também, uma música romântica. Tem Felicidade também, que a Nora Ney gravou. Onde ele diz que felicidade é uma casinha pequenina com gerânio na janela, tem que estar marcado para todo brasileiro, porque todo brasileiro, enfim, vive essa felicidade. Ele é injustiçado quando ele fez Quando a Lua lá no céu surgir, valsas lindas gravadas pelo Galhardo, Amar até morrer, Olhos Azuis e 500 outras valsas. Ele tem 420 músicas, inclusive versões, músicas para criança. Ele talvez seja mais forte no meio de ano do que no carnaval. Então, assim, ele foi um dos grandes compositores da época dele. Então, é natural que todos os grandes artistas do tempo dele gravassem alguma música dele, pelo menos. A Marlene gravou o Com Jeito Vai, que era um sucesso da rival, Emilinha, mas ela gravou em Paris, na época que ela foi para lá, a convite da Piaf, fazer uma temporada com ela. Em português. Foi lançado só na França. Não foi lançado aqui, não. Eu nem tenho. Aliás, eu trouxe alguns e de repente sumiram. Eu fui procurar na minha discoteca, não tinha mais. Que os amigos vêm aqui em casa e o que eles veem esteja à mão, eles carregam. Eu fico danado, mas o que é que eu vou fazer? Então, isso foi nos anos 50 e ela regravou o Vai Com Jeito. E pouca gente sabe disso, né? E agora, recentemente, também ela regravou novamente para o songbook do Braguinha, que o Almir Shediak fez. O Braguinha foi pioneiro em várias qualificações. Quando eu digo que foi pioneiro nos disquinhos infantis, quando foi pioneiro em, enfim, tantas coisas, ele também foi pioneiro no cinema brasileiro, não é? Ele escrevia roteiros junto com Beto Ribeiro para os Abacaxis de Ouro, para as chanchadas, não é? Antes da Cinédia, com Wallace Downey e Ademar Gonzaga. E o Braguinha tem Alô Brasil, Alô Carnaval, roteiros dele com vários outros filmes. Ele fazia os roteiros e aproveitava e incluía muitas de suas músicas nos filmes, é claro. Não existia televisão, né? Então, como é que eram os grandes artistas? Orlando Silva, Silvio Caldas, Chico Alves e os outros grandes, eles não apareciam, eles só cantavam nos teatros. Então, aqueles filmes foram filmes que fizeram com que esses artistas aparecessem. Agora veja, então meu pai já era produtor de discos da Colômbia, passou a ser produtor de filmes, né? Ele fazia o argumento, ele conhecia os artistas, ele é que requisitava os artistas todos para fazerem parte, escolhia, né? Para fazerem parte. As músicas, papai Alberto Ribeiro, se escolhiam. Então você veja, isso até... E não esqueceu da sua parte de fazer música, de compositor. Então, essa década de 30 foi muito, como é que se diz, rica para o meu pai. As duas maiores gerações da música brasileira foram aquelas que surgiram na passagem dos anos 20 para os anos 30 e aí dos anos 60. Dos anos 20 para os anos 30 tinha Braguinha, Noel Rosa, Lamartine Babo, Ari Barroso, Carmen Miranda, Silvio Caldas, Ismael Silva, e vai por aí. E a partir dos anos 60, Chico Buarque, Caetano, Gil e etc. E essa geração da passagem de 29 para 30 é uma geração dos anos 20 para 30, não necessariamente 29, mas 27, 28.
essa geração ela foi muito beneficiada por uma revolução industrial e comercial que ocorreu na música brasileira naquela fase. Foi quando as gravadoras abandonaram o antigo sistema mecânico de gravação, que obrigava os cantores a terem um vozeirão para poder sair no disco, porque senão não saía, a passagem do sistema mecânico para o sistema elétrico, que aí possibilitou surgir Mário Reis, por exemplo, que cantava falando quase. E a produção de disco aumentou muito, quer dizer, e a produção na época, vitrola, né? Surgiram as primeiras vitrolas elétricas, os primeiros toca-discos elétricos nessa época. E houve uma revolução no rádio também. O rádio, que até então não era um veículo de música, porque ele não tinha alcance, não tinha um som bom, botava uma ópera lá, uma coisa, mas aquilo não servia muito para divulgar a música. A partir do final dos anos 20, o rádio começou a ter um som melhor e passou a ser realmente, efetivamente, um veículo de música. Meu bibelô japonês, que ainda espero encontrar e amar mais uma vez. Eu fiz a pedido de uma grande artista, até hoje, chamada Heloísa Helena. Teatro Municipal, 1935, Parada das Maravilhas, espetáculo beneficente da Pequena Cruzada, patrocinado pela primeira-dama do país, Dona Darcy Barros. Nesse espetáculo, só as moças, rapazes e senhoras da sociedade tomavam parte, não tinha nenhum profissional. O primeiro ato terminava com a música Carinhos, do Pixinguinha. Eu fazia o principal papel, de uma escada dançando com as meninas. Achei que o quadro ficaria mais rico, mais importante, se fosse cantado. Então consultei o diretor de cena, ele me disse, não existe letra. Eu digo, não existe agora, mas pode existir. Então arranja quem faça uma letra. Eu aceitei o desafio, me lembrei do meu amigo Braguinha, João de Barro, falei com ele, ele achou a ideia ótima e 24 horas depois, com o consentimento do Pixinguinha, nós tínhamos a letra do Carinhoso. Então, pela primeira vez, entrou a música brasileira no Teatro Municipal. Eu cantei, tive essa glória de cantar pela primeira vez o Carinhoso. E naquele dia, eu nunca poderia imaginar que anos mais tarde, esta música viria a ser gravada pelos grandes astros da música brasileira. E como todo mundo já havia gravado Ângela, Orlando Silva, né? Muitos cantam e muitos já gravaram o Choro Carinhoso, mas eu tinha que gravar. Eu considero esse choro o hino nacional do choro brasileiro, né? E aqui no Brasil, aqui mesmo no Rio, eu acho que é o celeiro do todo o choro. E o Braguinha também botou essa letra, foi maravilhoso. Quando ele foi diretor artístico da Continental, que foi dos anos 40 até o final dos anos 50, que ele teve a chance de gravar alguns dos nossos maiores artistas, né? Ele gravou ali, ele gravou a Emilinha, gravou a Doris, gravou Marlene, gravou Dick Farney, gravou um monte de grandes artistas. A Continental Columbia, aliás, era no prédio da Rádio Clube, onde eu começou tudo, né? O teste e tudo mais. E eu militava ali, estava quase que diariamente ali, na Rádio Clube. Ou para fazer um show com o regional aqui na Gávea, eu fui e ele, entre as músicas que ele tocou Tico Tico no Fubá. Eu falei, eu sei a letra desse choro. Ele falou, sabe nada, isso não tem letra? Eu digo, tem, eu vou te mostrar. Aí mostrei ali mesmo, no momento, no ato, né? Ele ficou encantado, Benedito, e disse, eu vou te levar, vou te apresentar o Braguinha. Foi aí que eu conheci o Braguinha.
Ele falou, olha, menina, nós vamos gravar, hein? Braguinha, pequenininho, né? Cara muito bom, um compositor, né? Um mestre na composição. E ele falou, você vai gravar, menina, você vai gravar. Mas se você não fizer sucesso, nunca mais você grava. Não conheço ninguém que me tenha falado mal dele, não. Sempre falou que o Braguinha é uma excelente pessoa. E com ele, dele, eu gravei, por exemplo, eu gravei Arlequim Palhaço, que é dele e do J. Júnior. Quando o Getúlio morreu, ele fez o hino a Getúlio Vargas. E fui eu quem gravou. Fez uma outra música também que eu gravei dele, Matando o Tempo. E fez uma versão que eu também lancei aqui no Rio, E o Torrente. Quando ele passou a lançar esses artistas todos, aí lógico que ele dava as músicas dele para esses artistas, né? Que ele estava lançando, que estavam subindo, né? O Braguinha chegou a gravar como cantor. Ele gravou 10 discos, 20 músicas, cantando. Depois ele se convenceu que ele tinha que cantar nos anos 2000, porque ele teria toda aquela limpeza de computador e a voz dele com certeza seria muito melhor do que muita gente que canta hoje. Mas naquele tempo ele se esbarrava ali com Gastão Formente, com Silvio Caldas, com os cantores, o Vicente Celestino, que eram os grandes nomes daquela época. Olha, o Braguinha é precursor de muitas coisas, mas de Bossa Nova eu não diria tanto não, apesar, e eu reconheço isso, em 1947 o Dick Farney lançou Copacabana, gravou pela primeira vez, como a Dorival Caymmi lança Marina. São duas referências realmente que precedem em 10 anos a Bossa Nova. Copacabana, ela veio ela obedece a uma trajetória da música brasileira e que nos anos 40, principalmente, já nos anos 30 um pouco, mas nos anos 40, começou a sofrer a chamada influência da música americana. Era para ser uma música americana, foi feita para os Estados Unidos, né? O Braguinha e Alberto Ribeiro fizeram essa música para ser interpretada numa casa noturna, que era a casa noturna mais badalada de Nova York, lá, na época, que se chamava Copacabana. Convenceu o Dick Farney a cantar música brasileira, porque o Dick era um cara do jazz, era um cara que só gostava de música estrangeira, e ele bateu o pé até que ele gravasse o Copacabana, um samba-canção que meio que mudou a face assim, da música brasileira, um dos precursores assim, da moderna, do moderno samba-canção brasileiro, que muitos anos mais tarde foi dar na Bossa Nova, né? Então, por essas e por outras, que o Braguinha é realmente um compositor genial. Da Branca de Neve, mas Branca de Neve foi o primeiro filme do Walt Disney de longa-metragem, primeiro filme, desenho animado de longa-metragem. Quando ele vai ser lançado aqui, quem eles procuraram? Eles procuraram o meu pai. O meu pai não só fez a dublagem, escolhendo os personagens que iam fazer parte daqueles personagens da Branca de Neve, como também o meu pai fez a versão, porque ele foi dublado, foi um filme dublado, e dessa maneira as letras todas, tudo aquilo de Branca de Neve, daquele primeiro filme que apareceu aqui no Brasil, foi tudo feito pelo meu pai.
E meu pai não fez só Branca de Neve, não. Fez Dumbo, fez Pinóquio. Todas as dublagens, ele que fazia as letras. Nem eu entendo este amor, mas a música se faz dizendo vive de pobre de pula, salagadula, mexe capula, vive de pobre de pula. Na década de 40, ele teve então uma ideia. Se tem filme, por que nós não podemos fazer em disco, gravar em disco, essas histórias infantis? E com a Branca de Neve, foi o primeiro disco, é o primeiro trabalho que foi feito para criança. E o Braguinha, é claro, que é mais um pioneiro, o pioneiro dos disquinhos infantis. Ele não apenas foi pioneiro disso, dessa discografia infantil, ele fez músicas infantis deliciosas, ele fez a versão, além de outras versões normais, de músicas internacionais de sucesso no Brasil, ele fez as versões de boa parte dos filmes do Disney, de quem ele foi um amigo, Walt Disney. Em resumo, o Braguinha é uma referência na música infantil. O Braguinha não foi só pioneiro na parte do disco infantil, da música infantil. Ele foi o maior autor da música infantil, ou compondo músicas dele, ou fazendo as versões das músicas americanas. Ele foi, sem dúvida nenhuma, foi o maior criador de... Depois surgiram outros, tal, mas nenhum com a grandeza dele, nem diria a grandeza, a grandiosidade da obra dele. Com o sucesso do disco de Branca de Neve, aí eu comecei a fazer parte da criação infantil do meu pai. Ele fez o Chapeuzinho Vermelho. Então, esse Chapeuzinho Vermelho, ele teve muito carinho em ver a minha reação, porque ele dizia assim, conforme a reação dela, as outras crianças vão ter a mesma reação. Ele conseguiu levar para as escolas uma nova didática. Ele levou, contou historinhas, e que depois a televisão copiou tudo aquilo que Braguinha fez. Os disquinhos que o Braguinha lançou, pela gravadora de que ele era diretor artístico, a Continental, até hoje são referências básicas de uma música que é, naturalmente, dos corações dos brasileiros, todos nós que fomos crianças um dia, né? Então o Braguinha já perpassa por várias gerações de brasileiros. Possivelmente não há brasileiro vivo ainda que não tivesse cantado uma musiquinha dos disquinhos do Braguinha. Chegar cantando pra mim, Tuas sereias sempre sorrindo, Copacabana, princesinha do mar. Tuas sereias sempre sorrindo, Copacabana, princesinha do mar. Na Pavuna, tem um samba que só pra gente reúna. Na Pavuna, tem um samba que só pra gente reúna. Comum, eu sou um homem comum, não tenho nada de extraordinário, não tenho vícios, não tenho esquisitices, não tenho problema. Minha vida é comum, como qualquer cidadão que anda por aí, igual. Gente da Pavuna, só nasce... A vida só gosta de quem gosta dela. Não nasce mulher. Porque a nossa liberdade não pode ser absoluta. Nossa liberdade vai até onde começa o nariz do outro. Tem minha alma e meu braço, querendo amor também, tem coisa até tem carinho. Eu nunca vivi extremos. Eu sempre vivi um meio termo gostoso, sabe? Já tens tudo que queres, nada te tem faltado. Por exemplo, eu admiro muito a música estrangeira, não todas.
Não todas, é como aqui no Brasil. Nós temos músicas maravilhosas e temos músicas muito ruins. Eu só queria que eles tocassem, das que vêm de fora, só as boas, mas eles tocam as ruins também. É uma coisa horrível ouvir o dia inteiro música ruim. Deviam tocar só as boas, pelo menos. Na lata velha e toda enferrujada, pra poder formar no samba, para entrar na batucada, fabriquei o meu pandeiro de lata de goiabada. Na pavuna, na pavuna. Ele morava em Vila Isabel. Papai morava no palacete da fábrica de tecidos. E a mamãe, quando foi ser coleguinha do guarda-livros da fábrica. Sabe o que é guarda-livro? Olha, guarda-livro é o contador. Antigamente, o contador se chamava guarda-livros. Então, o guarda-livro tinha uma filha que era coleguinha da mamãe. Elas estudavam juntas. Um dia o papai chegou lá e o guarda-livro perguntou, eu não sei o nome dele, o Carlinhos, era Carlinhos, naquela época era Carlinhos, até agora para a família toda ainda é Carlinhos. Ô Carlinhos, você quer conhecer uma moça bonita? Aí ela estava estudando lá no quintal com a filha dele, né? Então o papai, e daí por diante o papai começou a voltejar por ali para ver. Mas a mamãe era muito menina, né? A mamãe devia ter uns 13, 14 anos ainda. Então o namoro foi um namoro muito, muito longo. Mas papai nunca mais deixou a mamãe. Nunca mais. Até 1938 que eles se casaram. Se alguém te convidar pra tomar banho em Paquetá, pra piquenique na Barra da Tijuca, ou pra bater um programa no Joá, menina, vai, com jeito vai, e não vê, a casa cai, menina. Braguinha é muito inteligente, ele criou a sua própria editora e a sua própria gravadora. Ele foi diretor da Continental anos e anos e da Toda América. Então ele trazia os cantores que ele gostava ali. Era o Nuno Roland, muito querido por ele, gravou o da Perna de Pau, Pirata da Perna de Pau. Buscou Emilinha Borba, buscou Marlene, Rui Rei, Blackout, Gilberto Milfon, todos os cantores, Silvio Caldas. Ele buscou os melhores cantores para as suas músicas. Ele tinha essa habilidade também de trazer para ele os grandes cantores. A Toda América, ela foi criada em 1945 como editora. Foi o seguinte, houve uma cisão na UBC, tá? Então, uns compositores saíram da UBC e foram fundar a Esbacen. E com a Esbacen, os editores Vitale e Mangione também foram para lá, para a Esbacen. A UBC ficou sem nenhuma editora que editasse as músicas dos autores filiados à UBC. Que as duas grandes editoras tinham ido para lá, para a Esbacen. Aí tiveram a ideia de fundar a Toda América. Na época, acharam que tinha que formar uma firma para gravar músicas, para serem editadas, para reforçar a UBC, a União Brasileira de Compositores. Então, aqui só se gravava música de autores da UBC. Isso foi o princípio da história. Porque que a Toda América surgiu como gravadora. Ela já tinha uma parte de editora, antes já era editora. Aí houve essa parte que eles resolveram gravar músicas de autores brasileiros, mas só afiliados ao UBC. Não se gravava música das outras sociedades de espécie alguma. E na Toda América ele coloca Elisete Cardoso, traz a Doris Monteiro, para duas revelações
de cantoras brasileiras que começaram na gravadora dele, na Toda América. Ele tinha um olho clínico, ele tem um olho clínico extraordinário, essa percepção daquilo que pode funcionar inteiramente, tanto sob o ponto de vista popular, quanto sob o ponto de vista de perenidade em música. Finalmente, nos anos 80, eu fiz o espetáculo, né? E esse nós temos Braguinha, o Viva Braguinha, inicialmente, e aí o espetáculo que foi exatamente quando ele ganhou o prêmio, em 1984, inaugurando o Sambódromo. Braguinha, tema enredo da Mangueira, foi o primeiro campeonato da Mangueira no Sambódromo da Darcy Ribeiro. Se nós vemos Braguinha, ó bela, bela época, quando o poeta floresceu, floresceu. Somente a Mangueira, tinha que ser a estação primeira de Mangueira para reconhecer o talento de Braguinha naquele carnaval, quando o Braguinha já estava na casa dos seus 80 e tantos anos. De carinhoso, amei ao luar, Laura, que não sai da minha mente, morena, a saudade... E agora, 2 anos atrás, inaugurada em plena, com a presença dele, já de cadeira de rodas e tal, a estátua abrindo na entrada de Copacabana, abrindo Copacabana para os olhos dos turistas e das pessoas que lá chegam. É muito bonita essa necessidade da homenagem em vida. Tantos contemporâneos do Braguinha não receberam nunca nenhuma homenagem. Pelo menos ele, graças a Deus, viveu tanto que pôde sorver desse privilégio que é receber homenagens ainda em vida. Eu, talvez como Nelson Cavaquinho, eu penso como Nelson Cavaquinho. A homenagem deve ser em vida. Porque a música brasileira, ela nem sempre é bem divulgada. Ela vem com uma música, vem com outra fase, vem com outro festival, mas ela morre ali porque ela é sempre suprimida por um segundo plano aí de uma música estrangeira. Sempre foi assim. Então o Braguinha, que fez o povo cantar, que fez o povo suspirar, ele não ser homenageado em vida seria uma injustiça. E ele sempre falou de amor também nas suas canções de meio de ano. Não foi só o Lopicínio que falou de amor, do amor machucado. O João de Barro também tem essas composições. Para nós foi uma coisa assim, né, que eu passo por ali, meu Deus, olha meu paizinho ali, e abrindo, né, recebendo todos, né, em Copacabana, que aliás, papai e Alberto Ribeiro imortalizaram o bairro Copacabana com a música, né. O melhor parceiro do Braguinha foi o Alberto Ribeiro, sem dúvida nenhuma. Foi o melhor, foi o mais constante, foi com quem ele se identificava. E as músicas, digamos, mais Braguinha, mais João de Barro, né, que nós conhecemos, são feitas pela dupla. Né? São músicas que foram feitas pela dupla. Sem dúvida, o grande parceiro do Braguinha é o Alberto Ribeiro, que era uma figura maravilhosa, era um médico, boêmio, muito sacana, muito moleque. Em 45, 46, o Erivelto Martins e o Mino Lacerda fizeram muito sucesso no carnaval com uma marcha chamada Minueto, que era baseada no Minueto de Beethoven. Né? E havia uma crítica aí, que espinafrou, como é que se faz isso com Beethoven? Isso é uma falta de respeito e tal. E a música dizia assim: Minueto, tu és do municipal, do maior, sem igual, mas o samba não tem medo só porque tu não és de carnaval. E o Alberto Ribeiro aí criou uma versão para essa letra que era a seguinte: Minueto, quando tu és do Beethoven, todos ouvem, mas se és do Erivelto e do Lacerda, todos dizem, ó que merda. Oh, balancê, balancê, quero dançar com você. Entra na roda, morena pra ver. Oh, balancê, balancê, oh, balancê, balancê. Portanto, é dele, Braguinha, um exemplo para que a gente se lembre de como é importante que se preservem as memórias. Então ele não pode ficar marcado apenas como homem de carnaval.
Ele é um homem da música popular brasileira. Samba canção, sambas, marchas, tudo de meio de ano ele tem como absoluto sucesso, total sucesso. Se eu fosse Deus, eu botaria o Braguinha novamente jovem, trabalhando, compondo, como ele fez tantas coisas lindas. Os temas que ele lançou, as músicas que ele fez, é um símbolo na música nacional. Todos cantaram e se encantaram com a obra monumental de Braguinha. Tal qual Pixinguinha, ele é um livro, ele não é uma página, ele é um livro inteiro na música popular brasileira. Um homem que nasceu bem, família bem, soube estruturar uma família, soube estruturar suas músicas. As músicas deles que têm malícia, são malícias gostosas, que todos nós gostamos de cantar e perceber. Talvez as pessoas pudessem se espelhar um pouco mais na lisura do Braguinha, no homem Braguinha, no homem Carlos Alberto Braga, porque ele me parece que vestiu o verde pendão da esperança e fez o que o Brasil gosta, música popular brasileira. Eu estou muito satisfeito com a oportunidade que a vida me deu. Essa vida longa e sempre trabalhando, fazendo música para o meu povo, para a minha gente. Isso para mim é muito bom. E o tempo passa e eu vou me acabando no balancê, balancê. Oh, balancê, balancê. Quero dançar com você. Entra na roda, morena pra ver. Oh, balancê, balancê. Oh, balancê, balancê. Quero dançar com você. Entra na roda, morena pra ver. Oh, balancê, balancê. 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 Oh, balancê.